Questão 35 é mais uma que trata da indeterminação do tipo infinito sobre infinito. É fácil ver que quando x tende para o infinito, este polinômio aqui, ele também vai tender para o infinito, uma vez que você deve considerar apenas o termo de maior grau. Então, se x tende para o infinito, x ao quadrado também vai para o infinito. Extraindo a raiz quadrada, essa propriedade não é perdida. E aqui é fácil ver que se x tende para o infinito, esse numerador também vai tender para o infinito. Infinito sobre infinito é indeterminação. Então devemos fazer algum tipo de manipulação algébrica com a expressão para que essa indeterminação seja eliminada. Bom, a presença dos radicais sugere um pouco mais de cuidado. Então vamos fazer o seguinte. É um raciocínio padrão para esse tipo de limite no infinito envolvendo o radical. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos, dentro desse radical, colocar em evidência o termo de maior grau. Então eu vou colocar x ao quadrado em evidência. Então eu vou abrir um parêntese. Vou abrir um parêntese, vou fechar. E vamos apenas complementar aqui. X está tendendo para mais infinito. E aqui eu vou conservar esse x mais 1. Então nós só vamos mexer aqui dentro. O que é que nós vamos fazer? Bom, já que eu coloquei em evidência, agora temos que dividir. X ao quadrado por x ao quadrado dá 1. Mais. Próxima etapa, eu vou dividir x por aquele termo que está evidenciado, x ao quadrado. X por x ao quadrado. Com um pouquinho de cautela, eu vou fazer essa conta até aqui separadamente. X por x ao quadrado. O que é que vai acontecer? Você pode ter um cancelamento aqui e vai sobrar um x no denominador. Lá em cima vai sobrar 1. É como se eu estivesse dividindo numerador e denominador por x. X dividido por x dá 1. X ao quadrado por x dá x. 1 sobre x. Então vamos lá. O que é que a gente estava fazendo? X dividido por x ao quadrado é 1 sobre x. Então o espaço ficou até pequeno aqui, mas a gente vai se virar. Mais terceira parcela, 1 dividido por x ao quadrado. Ora, 1 dividido por x ao quadrado nada mais é do que 1 dividido por x ao quadrado. Não poderia ser diferente. Então, 1 dividido por x ao quadrado é 1 sobre x ao quadrado. Note que a expressão do início, ela continua aqui. Só que ela foi expressa de uma maneira diferente e conveniente para o que nós vamos fazer a seguir. Bom, aí surge a tentação. Eu tenho aqui raiz quadrada e tenho x ao quadrado. Surge a tentação de fazer o cancelamento, né? A gente aprende aí pela rua que quando tem a raiz quadrada de x ao quadrado, né? Raiz quadrada de x ao quadrado, aí vem lá com a tesoura, né? Aí tem um 2 aqui que está oculto, aí você corta e dá x. Isso daqui está errado. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso, porque isso é fundamental na resolução do exercício. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado não é x. A raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Está aqui. Eu vou convencer você de que deve ser isso. Para isso, eu vou usar números para facilitar. Eu vou fazer duas contas. Eu vou fazer a raiz quadrada de 3 ao quadrado e vou fazer a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Obviamente que essas duas coisas são iguais, porque isso daqui é a raiz quadrada de 9, 3 ao quadrado é 9, e menos 3 ao quadrado também é 9. Então aqui também é raiz de 9. Os dois resultados, então, devem ser 3. Ou seja, o número positivo aqui ou negativo, no final das contas, o resultado tem que dar o mesmo. Então, a única forma de você cobrir os dois resultados é colocando o módulo. Então, se você faz o cancelamento aqui, como
muita gente ensina aí pelas ruas, né? Ensinam muitas coisas erradas pelas ruas. Então, se você fizer o cancelamento, isso daqui vai dar erradamente menos 3, que não dá a mesma coisa, certo? Então, esse raciocínio de cancelar, ele só funciona quando o número é positivo, ok? Então, é isso. Então, quando você diz que a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, quando você diz que a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é o módulo de... Eita, aí, quase erro aqui. É o módulo de menos 3, isso daqui vai dar o mesmo 3. Então, quando você coloca o módulo, você se assegura que você vai cobrir todos os resultados, e é assim que é correto, embora pouca gente saiba. E isso é fundamental na resolução do exercício, na resolução da questão. Agora, é claro que ainda que você não lembre disso, você acerta a questão. Porém, se tivesse um menos infinito aqui, você iria errar. E esse é exatamente o próximo exemplo, a próxima questão que a gente vai discutir daqui a pouco. Bom, vamos lá. Retornando para a questão, então isso daqui é limite. Aí agora eu posso extrair a raiz quadrada de x ao quadrado pondo módulo de x vezes, agora eu vou repetir a raiz com o que sobrou lá dentro da raiz, ok? 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Lá embaixo continua sendo x mais 1. Bom, lembrando que o x está tendendo para mais infinito. E aí, mais uma vez, vamos lembrar do módulo. O módulo de um número real, por definição, o módulo de um número, ele é o próprio número se o número é positivo e o oposto do número se o número é negativo. Na nossa questão, x está tendendo para mais infinito. Então, em particular, é óbvio que está implícito aqui que x é positivo. Sendo x positivo, o módulo de x pode ser trocado por x. Então, esse módulo de x aqui, ele vai se tornar x. Limite, aqui vai ficar x vezes raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. E aqui embaixo eu também vou evidenciar o termo de maior grau, que nesse caso é x. Então, colocando em evidência, eu vou ter x dividido por x dá 1, mais 1 dividido por x é 1 sobre x, com x tendendo a mais infinito. Observe que o que está aqui no denominador é exatamente o que está aqui, ok? Só fiz dar uma fatorada. Bom, vamos fazer o cancelamento. E agora vamos fazer x tender ao infinito. Quando x vai para o infinito, o inverso de x tende para zero. A gente já viu isso. Se x é grande, o inverso de x é pequeno. Então esse limite aqui é zero. Então eu vou indicar com a seta aqui que é zero. Da mesma forma, esse limite é zero e esse daqui também é zero. Então o que vai sobrar? Vai sobrar a raiz de 1, que é 1, sobre 1. E esse limite vai dar 1. Essa é a resposta.